Então, muito boa noite a todos. Nós nos encontramos reunidos para mais uma palestra da nossa casa, Seara de Jesus, casa espírita, sitiada em Embu das Artes, para mais uma palestra do nosso livro Nós. Livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, das mensagens trazidas pelo Espírito de Emmanuel. O tema da nossa palestra diz respeito também a nós, à nossa atitude, à forma como nós devemos agir para superar as nossas dificuldades, para que a gente tenha paz, para que a gente encontre um caminho de bem viver. Na palestra da semana passada, o expositor trouxe ensinamentos sobre a paciência. Falou então o significado, trouxe situações de impaciência e trouxe muitos conhecimentos sobre o que acontece conosco quando nós não temos paciência para resolver as coisas, causando incômodo mental, físico e espiritual. O tema da palestra de hoje, que tem como título Simplifica, também vai trazer algumas situações. Também vamos dar algumas sugestões, recomendações que servem para que a gente possa aprender e ter como ferramenta de bem proceder para ultrapassarmos as dificuldades na nossa vida. Vamos então, nesse momento, agradecendo a Deus, rogando a Jesus Cristo que Ele permaneça ao nosso lado, que Ele entre na nossa casa, percorrendo todos os pontos, todos os cômodos, deixando a sua luz em cada familiar que se encontra, trilhando as experiências da reencarnação lá no nosso ambiente doméstico. Que as palavras ditas hoje, compreendidas e sentidas por cada um, possam se transformar em experiências, em atitudes boas, sempre, hoje e sempre. Graças a Deus. Então, começando a nossa palestra, simplifica significa tornar mais simples, menos complexo. O quê? As dificuldades na nossa vida. Quando a gente começa a fazer essa palestra, a gente nós já trazemos no nosso pensamento algumas imagens, alguns sentimentos, algumas lembranças, algumas recordações de momentos difíceis que nós passamos. Nós ainda estamos enfrentando a pandemia, nós estamos ainda enfrentando situações não muito felizes, a perda de entes queridos, a perda muitas vezes de um relacionamento, a perda de um emprego, às vezes a perda de situações desagradáveis com pessoas que nós conhecemos, com os nossos vizinhos, com os nossos filhos, com os nossos pais, nossos irmãos, nossos primos, situações. Nós precisamos simplificar para ajudarmos da melhor maneira possível. Que nós compreendamos então e que na palestra de hoje vocês gravem o sentimento, gravem aquilo que for útil a cada um e que vocês consigam ajudar a vocês mesmos e ao próximo sempre.
não se contenta em viver com segurança o dia que o Senhor lhe concede. O livro já começa nos chamando a atenção para essa questão do simplifica, nos trazendo uma situação. Não se contenta em viver com segurança o dia que o Senhor lhes concede. Deus nos dá todos os dias uma nova oportunidade. Nós, ao invés de vivermos aquele dia com sabedoria, com paz, com tranquilidade, a gente prefere lamentar por antecipação as tempestades prováveis do amanhã remoto, que talvez jamais sobrevenham. Muitas vezes, por um problema que chegou até nós, ou que nós criamos e chegou a hora do reajuste, chegou a hora de nós acertarmos aquela dificuldade que bateu a nossa porta, que reclama a reparação. A gente então, ao invés de começar o dia agradecendo, vivendo fortalecido e confiante de que tudo vai dar certo, se nós colocarmos o nosso corpo, as nossas mãos, as nossas palavras e as nossas atitudes, procurando resolver aquela situação, nós preferimos lamentar por antecipação, achando que muitas vezes não vai dar certo, que não vai conseguir dar conta das coisas. E a gente lamenta por talvez situações que nem existam, elas passam a existir na nossa mente. Lembremos, o capítulo de hoje vai falar de simplificar. Nós estamos trazendo algumas situações de como é que nós agimos na nossa vida. Não se conformam com o pão abençoado de hoje. Reclamam celeiro farto para longo tempo à frente da vida, ignorando as alterações e as provas que os espreitam. Nós, aqui o exemplo está sendo dado que a gente sofre por antecipação, que a gente projeta o futuro sem saber o que o futuro nos reserva. Apesar de nós termos a alimentação na nossa casa, a gente reclama e quer sempre mais. E já se prepara, juntando no celeiro alimento, fartura, mais do que nós precisamos, mais do que é necessário para a nossa sobrevivência. E ele está chamando a nossa atenção, né? Emmanuel, através de Chico, nesse capítulo. Prestemos atenção, isso que eu estou trazendo agora nesses dois slides foram tirados do capítulo desse livro Nós, tá bom? Não se alegram com o agasalho valioso de agora. Hoje está frio, eu tenho esse agasalho para aquecer o meu corpo, para me proteger do frio, de um resfriado. Estou cuidando do meu corpo e da minha saúde. Não se alegram com o agasalho valioso de agora. Exigem guarda-roupa repleto e variado, de que provavelmente não mais se utilizarão. Enquanto companheiros de jornada humana exibem a pele desnuda e fria. Está chamando a nossa atenção novamente. Nós passamos uma existência inteira cometendo. Eu trouxe 3 exemplos, né? Conforme eu disse, foi tirado do capítulo de hoje. 3 exemplos que alguns de nós cometemos um ou outro desses exemplos e infinitas outras coisas que nós fazemos na nossa vida. Nós sofremos demasiadamente, nós sofremos demais por coisas
pequenas, por coisas que nem existem, por situações que podem ser resolvidas de forma simples e branda. E nós enchemos, atrapalhamos, tumultuamos o nosso pensamento, a nossa mente, com tristeza, com desespero, com desequilíbrio, que gera todas essas coisas, juntas ou separadas, ao longo dos anos, geram doenças, geram desespero, geram tormentos, desnecessariamente. Por isso o capítulo de hoje pede: simplifica. Tornar mais simples, menos complexo. Diante das perturbações que nós mesmos causamos, nos faz pensar na nossa trajetória de vida, no caminho que nós devemos seguir. Nós andamos e caminhamos e vivemos com os nossos familiares. Tudo isso nós trazemos para dentro de casa, para a nossa vida, como nós conduzimos a nossa vida. Nós trouxemos 3 exemplos de situações em que nós temos o necessário, em que nós temos o pão diário, em que nós temos o agasalho que nos cobre do frio, em que nós temos todo o necessário, e o livro traz que nós queremos mais, que nós não queremos o necessário. E qual será então o limite entre o necessário e o supérfluo? Porque o que é importante para uns não é importante para outros. Se para uns um agasalho serve, para outros precisam de um pouco mais. Mas o capítulo está chamando a nossa atenção a simplificar a nossa vida, mostrando que quando nós vivemos no excesso, isso traz infelicidade, isso traz tristeza. Qual então é o limite do necessário e do supérfluo? Questão 716 do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, que é um dos livros da doutrina espírita, da codificação espírita, ele traz essa questão. A natureza não traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização física, em nossa organização? E o que vocês acham? E os espíritos respondem: sem dúvida, a natureza, ela traçou o limite das nossas necessidades em nossa organização. Mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades. Porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Será que a gente precisa de um celeiro farto de alimento? Será que nós precisamos de um guarda-roupa repleto de roupa, quando muitos irmãos estão passando frio, estão nus, conforme o texto diz para nós, com poucas roupas? A gente pode compreender dessa forma, quando o nosso guarda-roupa está cheio de roupa que a gente nem usa. A natureza traçou o limite do necessário. Deus criou o homem sem vestes e sem abrigo. Temos que lembrar disso. Mas Ele deu ao homem a inteligência para que ele pudesse trabalhar e pudesse suprir as suas necessidades dentro do necessário
e não do supérfluo. Ele deu a inteligência para que nós compreendamos que nós vivemos ligados, próximos aos nossos irmãos, devendo ser sempre útil, simplificando a nossa vida. Porque quanto mais nós tivermos, mais nós vamos criar de dificuldades para se soltar da matéria, se soltar da parte material da nossa vida, uma vez que nada carregamos para o mundo espiritual, para a nossa morada, nada do que é material é levado para lá. Mas o que é levado para lá é todo o bem que nós pudermos ter feito. Portanto, se nós temos a inteligência, vamos trabalhar em benefício nosso e em benefício do próximo. Porque quando nós fazemos ao próximo, como nós atuamos, como nós precisamos exercitar a nossa mente, projetando aquela ideia, pensando em como é que nós vamos realizar aquilo, e as nossas mãos que fabricam aquela oportunidade que vai ser ofertada ao próximo, aquelas palavras que vão sair da nossa boca, que vai ajudar o próximo, as nossas mãos que vão servir de um abraço. Uma vez que eu estou atuando para auxiliar o próximo, eu sou o primeiro a receber todo o bem que eu dispenso, que eu dou ao próximo. E dessa forma, se afastando dessas necessidades que nós achamos que possuímos, materiais, nós vamos ganhando paz e felicidade, simplificando a nossa vida. Trouxe a questão 921 do Livro dos Espíritos também. Concebe-se que o homem será feliz sobre a terra quando a humanidade estiver transformada. Mas, até lá, cada um pode garantir uma felicidade relativa? Será que nós podemos ser felizes na face da terra, aqui em cima da terra? Os Espíritos nos respondem. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, ele se poupa dos males e chega a uma felicidade tão grande quanto o comporta sua existência. Eu trouxe aqui, então, já nos preparando para a saída, o resultado, porque a gente está apresentando o problema das nossas vidas, o quanto a gente, ao invés de simplificar, a gente dificulta a nossa vida e o quanto isso causa perturbação e infelicidade para nós. E aqui esse slide, essa questão 921, já traz um princípio, ou já traz toda a resposta do que nós devemos fazer. Além do próprio capítulo, dizendo simplifica, não queira muito, simplifica. O homem, portanto, é quase sempre o responsável pela sua própria infelicidade. Por quê? Porque ao invés dele andar ligado, praticando a lei de Deus, ele insiste em querer mais coisas além do que o necessário. Ele pega coisas, ele amontoa coisas, ele traz coisas para dentro de você, e eu não estou falando só de bens materiais, não. Eu também estou falando de sentimentos, de posses. Pensemos, meus irmãos, enquanto nós estamos expondo a palestra, cada um de nós está refletindo. Será que alguns de vocês falam, não, eu sou bem resolvido nessa questão de juntar coisas materiais. Mas nosso irmão da antiguidade já tinha dito, não é? Conhece a ti mesmo. Olha para dentro de você e veja as imperfeições que ainda possui dentro de você. Simplifica a tua vida no sentido de reconhecer
o que ainda cabe em você de se limpar. Quando nós limpamos a nossa casa física, mental e física, a nossa casa, né, nosso lar, nossa segurança, nosso porto seguro, nós estamos simplificando a nossa vida. E quando nós simplificamos, nós temos felicidade. Praticando a lei de Deus, o homem é mais feliz. Aprende a viver com o mínimo que Deus te empresta no corpo físico, amealhando a luz do conhecimento nobre, fazendo aos outros o bem que possas, fazer todo o bem que nós consigamos. Esteve entre nós, meus irmãos, essa questão do simplificar não é de agora. O livro traz esse capítulo chamando a nossa atenção, mas nós devemos recordar que há mais de 2000 anos um irmão esteve entre nós e trouxe essa questão do simplifica. Jesus, quando esteve entre nós, ele falou: se nós quiséssemos ter vida e vida em abundância, nós deveríamos praticar a lei de Deus. Falou também de 2 principais mandamentos para que a gente pudesse ser feliz sobre a terra. Sabendo que os 10 era muito, ele procurou simplificar a nossa vida dizendo: faça os 2 mandamentos, os 2 principais mandamentos. Ama a Deus com todo o seu amor, com todo o seu carinho, com toda a sua compreensão, compreendendo que Deus é a causa primária de todas as coisas. Foi Deus que criou tudo isso e deixou a inteligência ao homem que nós adquirimos ao longo das existências, com muito esforço e trabalho, com muita dedicação e compreensão. E ao longo das existências, nós vamos progredindo e vamos melhorando o planeta que habitamos. Vamos também melhorando os nossos conhecimentos, os nossos aprendizados, as nossas necessidades e a nossa forma de simplificar a nossa vida para que nós sejamos felizes. Aprende a viver com o mínimo. Você não precisa, nós não precisamos de muitas coisas, mas sempre ligado na lei de Deus. Jesus, conforme eu estava dizendo, simplificou a nossa vida, dizendo dos 2 principais mandamentos. Porque o segundo, não menos importante do que o primeiro, que é amar a Deus, é amar ao próximo. Os 2 principais mandamentos. Faz ao próximo. E nesse momento eu queria que a gente refletisse. Reflitamos o que significa amar ao próximo. É não machucar, é não ferir, é agir com amor, fazendo ao próximo tudo aquilo que eu gostaria de sentir também das pessoas. Quando nós somos bem tratados, quando nós sentimos que somos queridos, a gente se sente bem. E é dessa forma que nós temos que fazer ao próximo. Vestindo aquele que passa frio, dando de comer quando na nossa geladeira, na nossa casa, tem alimento para matar a nossa fome. Fazendo ao próximo, nós seremos felizes. Portanto, auxilia, perdoa, trabalha sempre, ama, agradece, só voltando ao trabalho, agradece pelo trabalho que tem, agradece porque duro é o patrão para manter tudo em ordem, para manter todas as contas pagas. Nós somos uma ferramenta do lugar onde trabalhamos. Nós devemos ser agradecidos pelo trabalho que temos. Ama sempre, a tudo e a todos.
e serve, gastando sensatamente os recursos que o céu te situou no caminho, na sua senda, na sua trilha e nas mãos, com o seu corpo, atuando em auxílio ao próximo. Como quem sabe que a contabilidade divina, o acerto de contas, a todos nos procura no grave instante do acerto justo. Então, quando chegar a hora de nós prestarmos as contas dos nossos atos, que a gente esteja com a nossa contabilidade certa, com o nosso dever cumprido, que a gente não sinta, que nós não sintamos vergonha ou não reconheçamos que nós deveríamos e poderíamos ter feito melhor e não fizemos. Que essa contabilidade no final feche, dando esse buquê de rosas em forma de felicidade, de reconhecimento e de aprendizado a todos nós. Faz o bem sempre e não cria mais débitos. Essa é uma forma de conquistar a paz e a felicidade almejada por todos nós. Nós podemos ser muito felizes aqui enquanto estivermos no planeta Terra, mas nós precisamos agir para o bem, de forma coordenada, sempre ligado na lei de Deus como exemplo. Se desejardes, portanto, a bênção da paz, simplifica a sua própria vida, para que a tranquilidade favoreça os seus pensamentos, favoreça os seus caminhos, e você encontre a ligação direta com o que Deus espera de nós, tendo Jesus, o nosso irmão, nosso modelo e guia, sempre indo à frente, iluminando o nosso caminho, hoje e sempre. Ele que disse, eu jamais deixarei vocês órfãos, Ele que sempre procurou orientar, fortalecer, Ele que procurou abrir os nossos caminhos e dizer o quanto nós seríamos capazes de curar, de ajudar, de fazer todo o bem. Façamos simplificando a nossa vida. Muita paz a todos, que Jesus esteja com todos nós e que nós estejamos com Jesus, praticando a lei de Deus. Muita paz a todos. Boa noite.